Boa noite, Abraão. Boa noite, pessoal aí dos membros. Não sei se sou eu que estou falhando, não sei se é o Abraão que está falhando. Avisem aí no chat, porque agora o Abraão também está no estado de São Paulo, né? Então, tanto eu quanto ele estamos à mercê, né, da boa infraestrutura que o nosso O estado nosso, o oferece. nosso estadinho, nosso bom estadinho. Nosso bom estado oferece. Então, deixem um like aí para a gente saber quantas pessoas estão com a gente. E vamos lá, Abrão, para mais uma aula. O estado de São Paulo já está com a língua de fora. Então, o que está acontecendo é isso. Eu vejo o orçamento secreto e o OF, né, como sendo essa batalha. Né? Derrubaram os impostos, dificulta a parte da gestão federal, e o Flávio Dino indo atrás dos responsáveis pela derrubada, né, do orçamento federal, do IF federal. Essa que é a grande batalha hoje que existe. O que vai acontecer? Para mim é mais um sinal que a República já foi, já era. Já está podre, pode ser substituída por algo pior. O PT, a estratégia do PT, que começou a ser construída essa semana, isso é interessante, a estratégia do PT, que começou a ser construída essa semana após a derrota no Congresso, comandada não pelo Hugo Mota, foi comandada pelo Centrão. Quem deu o ok foi o pessoal, foi Valdemar, foi Ciro Nogueira, foi esse pessoal aí que comanda, Kassab, Michel Temer, eles deram ok para ir para cima. E, por enquanto, começou a pintar que a estratégia de enfrentamento do PT ao Centrão é, acreditem se quiser, combate à corrupção. Eu vou repetir. O PT quer resgatar a bandeira do combate à corrupção e botar corruptos na cadeia dentro de uma estratégia de enfrentar o Centrão. E o Flávio Dino iria comandar essa ação de pegar quem roubou no orçamento secreto, quem desviou nas emendas PIX, quem fez toda a sacanagem que aparentemente está sendo feita desde o metade do governo Bolsonaro. Olhando o histórico, ia ser uma novidade o Flávio Dino fazer isso, do ponto de vista de combate à corrupção prévia. Se você pensar sobre o ponto de vista de movimentação de peças, pode ser que o PT consiga gerar um problema grande para o Centrão e colocar eles para sentar para conversar. Hoje o Centrão está se posicionando para enfraquecer, ferir de morte, destruir o Lula. Eu acredito, isso ainda é polêmico, eu acredito que o Centrão não tem voto. Eu acredito que o Centrão não tem voto. Historicamente, o único cara que era centrão mesmo, é um cara do mecanismo, da estrutura, e foi eleito, foi o Fernando Henrique. Se você pegar o Sarney, não foi eleito, foi votação indireta. Aí o Collor foi eleito dentro do carisma dele, de combater a corrupção, combater os marajás, acabar com a sacanagem, acabar com as tetas, abrir a economia, modernizar, acabar a inflação. Então não foi um cara do Centrão que ganhou com, vou fazer aqui a arte do possível, vou fazer um acordinho aqui, outro acordinho acolá, e vamos que... Ele tinha um discurso e uma imagem de ruptura. O Collor não era, apesar de ser uma pessoa, historicamente, do Centrão, o que ele apresentou, o produto que foi eleito ali, em 89, foi um candidato de ruptura. Aí vem a eleição em 94, mas o Fernando Henrique é eleito dentro do Plano Real. Se não fosse o Plano Real, ele não teria sido eleito. Ele não tinha voto. Característica do cara do Centrão, ele é uma pessoa, um político, aquele enfadonho. O Centrão, historicamente, não tem voto. Quem tem voto, geralmente, quem tem voto mesmo, é uma pessoa carismática que propõe uma ruptura. Como a população está insatisfeita, não é como nos Estados Unidos. Não é, tá ruim, mas está bom. O Brasil está ruim e está piorando. Está ruim, não está bom e está piorando.
Então, sempre tem espaço para um candidato de ruptura. E um cara do centrão ou do sistema não tem voto. O Collor é eleito pregando a ruptura. O Fernando Henrique, ele se apresenta como um cara moderno dentro dessa onda do Plano Real. O Plano Real foi um resultado que gerou bem-estar imediato, o fim da inflação. A reeleição dele, que foi por um fiapo, foi baseada no medo. Olha, se eu não for reeleito, o Lula ganha e ele acaba com o Plano Real, a inflação volta. Vai ter uma mega desvalorização, acaba o Plano Real depois da mega desvalorização e a inflação volta. Então ele ganha muito mais no medo do que no carisma ou na proposta de mudança, né? Porque no segundo mandato dele, ele já era um cara completamente dentro dessa estrutura do centrão, completamente acomodado, cheio de suspeitas de corrupção, não tinha voto. Fernando Henrique, por ele não tinha voto. O Lula, quando termina o segundo mandato do Fernando Henrique, aparece um candidato do centrão. Quem? José Serra. Centrão, total. Não tem voto. Tentaram emplacar outros nomes. Não tem voto. O Lula ganha em 2002 como candidato de ruptura. Olha, eu vou mudar o que está aí. Aí a população votou nele. Vou mudar, a população votou nele. É reeleito, existe o boom das commodities, a economia melhora, ele faz o Palotti, no começo do governo Lula, ele faz um aperto fiscal muito grande, faz um aperto fiscal que o Fernando Henrique não fez. Só que o Palotti cai, as pessoas se unem, acham as vulnerabilidades do Palotti, encontram lá o sítio onde tinha festas eróticas, gastos indevidos, formas de enriquecimento heterodoxas, né? E o Palotti cai, com base nos escândalos que surgem. Substitui o Manteiga e o Manteiga começa a destruir toda a parte fiscal. Já começa a gastar como se não houvesse amanhã, né? Aparentemente, o Haddad, apesar de ser um cara ruim, ele não é tão ruim quanto o Manteiga. E aparentemente, o PT entendeu que ele não pode gastar tudo que ele quiser, como se não houvesse amanhã, e baixar a taxa de juro também. Então, o que acontece? O Banco Central do Lula, ao contrário do anterior, era do Tombini e Manteiga. Não baixou a taxa de juros, a taxa de juros está lá em cima. E a parte fiscal, apesar de não estar bem, eles estão aumentando a arrecadação, estão aumentando impostos para tentar segurar e não gerar déficits gigantescos. Com isso, a taxa de câmbio ela está em 5,50. A taxa de câmbio em 5,50 ela não é maravilhosa, mas ela não inviabiliza o Lula. E quem é o nome que a oposição ao PT vai apresentar? É o Tarcísio? O Tarcísio não tem voto. Ah, mas teve em São Paulo, teve voto do Bolsonaro que transferiu para o Tarcísio. O Tarcísio em si não tem carisma. O Tarcísio tem rabo de palha. Telhado de vidro e rabo de palha. Bastante. Pensa nisso. O Ratinho Júnior, acho que ele tem um pouco mais de carisma. Mas será que ele vai se apresentar como um candidato de ruptura, o Bukele brasileiro? É isso que a gente está falando. Quem tem chance de ganhar com apoio é o seguinte: ou você dá comida para metade miserável do Brasil, comida, ou você promete ruptura para a outra metade do Brasil que não é miserável. É isso que vocês precisam entender. Nós aqui do Farol, todo mundo aqui que está no Farol, não tem contato com a metade mais pobre do Brasil. Não tem contato. Você não interage no seu dia a dia com a metade mais pobre do Brasil. Se você pegar o Brasil como um todo, eu não estou com a minha lousa aqui, mas se pegar o Brasil como um todo, de 10 brasileiros, 2 tem uma renda familiar, 2 tem uma renda familiar, isso é, ele,
a esposa, uma avó que mora na casa dele, filho da mulher do primeiro relacionamento, a mãe solteira, todo mundo junto naquela casa, de até um salário mínimo. Juntando bolsa, toda a renda, aposentado, todo mundo junto naquela casa em que vive esse grupo, até um salário mínimo. A média é R$ 800. Um salário mínimo você já muda para outro patamar. Então, de cada 5 brasileiros, basicamente, de cada 5 brasileiros, basicamente, tem luz, água, não tem esgoto, come e acabou. Não tem internet. Tem um celular, mas ele tem, assim, eventualmente ele consegue alguma coisinha tal ali, mas ele não existe. A realidade dele é da mão para a boca. Esse cara, ele está preocupado com o seguinte, não é nem emprego, nem o salário mínimo, ele é abaixo do salário mínimo. Esse cara é basicamente o seguinte, qual é o preço da comida? Quanto está o Bolsa Família? Ponto. Só isso. O Lula, por mérito ou demérito, sei lá, pelas razões que você deu, por causa da China, a China vendeu lote de dólar, o dólar no mundo inteiro depreciou, está vendendo ainda. A taxa de juros, de fato, a 15% segura a taxa de câmbio. Mas com o dólar a 5,50, o preço da comida parou de subir. A 5,50, essa primeira camada mais pobre, mais miserável, que você não conversa, o faxineiro do shopping ganha mais do que um salário mínimo. Quando você vai, o faxineiro na rua ganha mais que um salário mínimo. A renda familiar dele, na casa dele, todo mundo, ele, a esposa, a avó que tem uma pensão e tal, renda familiar toda é 3 salários mínimos. A mulher faz um bico, ele tem um emprego faz aqui e tal, vende brigadeiro, tem uma avó que mora junto, tem mais uma pensão de 800 de um salário mínimo, tal, todo mundo junto, 3 salários mínimos. Esse cara tem internet, esse cara tem água, luz, tem celular, tem tudo. O segundo corte é de um salário mínimo até 2 salários mínimos. Então, quando você olha o Brasil, quem é pobre no Brasil? É quem ganha menos de 2 salários mínimos, até 2. De 0 até 2 salários mínimos, você é pobre. Acima de renda familiar, não é você indivíduo. Se você mora sozinho numa casa e ganha um salário mínimo e meio, você é pobre. Agora, se tiver você, seu pai, sua mãe, um avô, cada um tirando um salário mínimo, a casa, como tem 5 salários mínimos, ela vai ter internet, vai ter geladeira, tem tudo na casa. Tem tudo. É importante entender a diferença. Por residência, metade das casas do Brasil vivem com até 2 salários mínimos. A média, 1 salário mínimo. Não é que o pessoal pobre vive com 2 salários, não é isso. Se você ganha 2 salários, se a sua casa, se você mora com você e sua esposa, você tira um salário mínimo e ela tira 1, vocês são a fronteira da classe média. Classe média baixa. A partir da classe média, você se preocupa com o quê? Com uma ruptura, porque você trabalha, você tem um ofício, você tem discernimento. Uma pessoa que tira um salário mínimo e tem uma esposa que tira um salário mínimo, ou você tira 2 salários mínimos e mora sozinho, ou 3. Você tem discernimento para entender que o Brasil é uma enorme sacanagem. Aonde você entra com bumbum. Essa parceria do Brasil é cupim. Você entra com a parte com, né? A carne e eles entram com o pim. Essa que é a parceria no Brasil. Você quer uma ruptura. Você está receptivo para alguém que fala, vamos acabar com a corrupção, vamos acabar com a sacanagem, com os privilégios, vamos buscar arrumar o país. É só metade da população que tem alguma sensibilidade para isso. A outra metade da população é Bolsa Família, auxílio e preço de comida, só. Se o Lula aumentar o Bolsa Família daqui a 6 meses
e o câmbio ficar em 5,50, nessa metade, ele é reeleito com folga. E o pior, o que está acontecendo no Brasil que eu vejo que é pior ainda? Eu percebi isso já lá no Ministério. Alguns estados mais pobres, não estou falando que é todo estado do Nordeste, tem estado do Nordeste que empata o que recebe do governo federal, que eles mandam para o governo federal. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, está quase empatando. Não é isso. Mas existem algumas áreas do Brasil, às vezes dentro de um estado que empata, você tem áreas que são extremamente miseráveis. E, principalmente, nessas áreas, existe uma parceria entre a população muito pobre, miserável, que perde os valores pessoais, e o político pilantra e picareta. Qual a parceria? Olha, rouba o que você quiser lá, manda ver, mas me dá algum, que eu voto em você. Você vai roubar lá do Sulista mesmo, vai roubar lá de São Paulo mesmo, meu roubo que dá, me joga um carequeque aqui que tá tudo bem, tamo junto. Existe essa parceria. Como, chegando ao poder, a gente quebra essa parceria? Qual seria a mensagem que eu passaria para esse miserável? Vamos acabar com o intermediário? Esse cara aí, em vez de ele te dar R$300, quando ele traz uma porcaria nova aí para você, vamos fazer o seguinte, a gente dobra o que você está recebendo. Só que você tira esse cara fora. Tira. Esse cara não existe mais. Ele é um intermediário. É um cara que pega, transporta até aqui, só que ele fica com mais da metade. Ele te entrega só as migalhas. Vamos tirar ele que eu te dobro o que você está recebendo. Essas pessoas querem saber o seguinte: quando ele for até a venda comprar comida, se ele volta com a mesma quantidade de comida ou mais, se voltar com mais, o voto dele é seu. Só. Metade da população brasileira é assim. Sendo que esses primeiros 20% é de uma indigência intelectual gigantesca. Não tem a capacidade, não tem nem, não houve investimento pessoal, familiar, a família de desestrutura, é tudo ruim. É tudo ruim. Então, esse diálogo tem que ser um diálogo muito simples. Eventualmente, você pode até estar ganhando nada hoje, zero. Qual a sua renda? Minha renda é zero, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa que estruturalmente, ao longo de 10, 15, 20 anos, nunca ganhou mais do que um salário mínimo de renda da casa familiar. Essa pessoa é indigente, não só principalmente intelectual. É um indigente intelectual. E não se trata de, vamos então colocar uma música, uma MPB, contratar o Caetano para fazer um concerto. Não é isso. Vamos dar uma aula de sociologia, não é isso. A indigência intelectual passa primeiro por valores. Vamos arrumar. Vamos te deixar de pé, agora você vai trabalhar. Tem que ter métricas. Está aqui a ajuda do Bolsa Família. Isso daqui não é esmola. Amanhã você tem que estar em tal lugar, fazer isso, teu filho tem que fazer isso, Aí você tira o cara da indigência intelectual. O cara que pega o Bolsa Família e joga no tigrinho é uma indigência moral também. Moral e intelectual. Então tem que passar isso. Mas eu acredito que esse discurso, não pode roubar. Se tiver fraude no Bolsa Família, se tiver fraudando no Bolsa Família, você perde todo o seu patrimônio. Mas se não tiver, a gente vai dobrar seu Bolsa Família. Sai muito mais barato do que perpetuar a eleição desses atuais políticos, deputado, senador, governador, prefeito dessas áreas miseráveis. Até em linha com a proposta aí do 38. Você chega e fala assim, bicho, vamos acabar com o intermediário e toca a ficha. Hoje, a República de Deodoro, ela é comandada por esses intermediários. Está aumentando a estrutura. Esses 18 deputados a mais, sai de 513 e vai para 531. São um impacto, é muito dinheiro, mas é muito mais simbólico do que apenas financeiro. A direção, a derivada, como se fala em cálculo, né, na matemática, a derivada é de pior a vertiginosa.
Quando eles constroem mais um tribunal, não é só o custo do tribunal. O tribunal é aqueles grandes, regional, federal. O Bolsonaro construiu mais 2. A derivada não é que o judiciário está se mancando, que está muito pesado, está muito caro, não está bom. Ele está indo na outra direção, está gastando mais, aumentando a estrutura. Então é importante as pessoas terem a dimensão para onde está indo. Hoje, o PT, precisa ver se confirma, ele resolveu partir para uma linha de moralidade. Eu acho ridículo, eu acho absurdo alguém acreditar que o PT vai combater a corrupção e vai buscar moralidade. É possível que o Flávio Dino condene alguns desses inimigos, agora inimigos, até um mês atrás eram aliados do Lula, agora inimigos do Lula, a cadeia? Razão eu acho que tem. Não deve faltar razão para botar os caras na cadeia. Mas não é o vetor principal. O vetor principal é o conflito político e utilizar a bandeira da corrupção para se manter no poder. O Lula, o que ele quer? Ele quer ter recurso. Óbvio, o PT, que no passado foi acusado de roubar muito, acho que tem chance de cometer novos escândalos, como esse agora que apareceu aí dos aposentados. Pode ser que apareçam mais, mas ele quer ter dinheiro para gastar mais para a eleição também. Como? Ele quer aumentar o Bolsa Família. Aumentou o Bolsa Família e mantém o câmbio em 5,50. Essa camada, essa primeira metade do Brasil mais pobre, vota nele. 5,50 e ter grana para aumentar o Bolsa Família. São ponto, só isso. E a segunda parte, esses outros 50%, quem ganha mais de 2 salários mínimos, tem um percentual que é de esquerda, sei lá, uns 10% dos caras são de esquerda. São de esquerda. Mas, principalmente, são pessoas que querem, a maioria deles, quer uma mudança, quer uma ruptura. Porém, historicamente, eles votam num líder carismático. Alguém que tem um discurso forte. Alguém que empolgue. Não é o Tarcísio. Eu acredito que se o câmbio não deteriorar, se as coisas não... A chance do Tarcísio não é essa que as pessoas estão vendo que é tão boa. Tá? Não é tão tranquilo como está sendo visto. E hoje, a batalha que está havendo entre o Lula se mobilizar através do Dino para atacar o Centrão é uma estratégia que pode dar certo. E é a fronteira da novidade do jogo político. Eu comentei com vocês que eu acredito, o dia que nós chegarmos perto do poder, a gente tem que mandar uma mensagem para esse pessoal mais... A mensagem, para mim, tem que ser muito simples. Ó, roubam muito, o cara rouba um montão e te entrega umas migalhas. Fazer o seguinte, de saída, eu vou botar esses caras na cadeia e vou dobrar o seu Bolsa Família. Beleza, beleza. Eles vão entender. Eles entendem isso. O dinheiro que eu vou tirar dos ladrões, vou passar para você, mas você não pode votar no ladrão. Beleza? Pode ser? Vamos junto? Beleza. O que tem que fazer? Eu acredito, chegando ao poder, simplesmente botar na cadeia quem tiver ampla evolução patrimonial incompatível com a renda e tiver suspeita de corrupção. Você põe na cadeia. Que é a base. Na justiça mundial, inclusive o Brasil é signatário desses acordos, tem o cadáver, tem a arma, você tem impressão digital na arma, a munição deflagrada, isso é, de onde que matou o cadáver, saiu dessa arma, você está na cadeia. Acabou. Depois, amplo direito a provar, 100% dos bens apreendidos. Então, veja, você tem a caneta de deputado, de senador, de secretário, de governador, de prefeito, tem a suspeito, contrato esquisito de corrupção. Está aqui, foi tanto lesado do Tesouro Nacional, e houve uma evolução patrimonial, você tem 500 milhões de reais e é governador de um estado. Cara, de onde apareceu 500 milhões de reais de patrimônio? Ou o teu irmão e você? E o seu irmão não é empresário, você mandou... Cara, está na cadeia. Está na cadeia, os bens todos apreendidos, você está afastado. Afasta, amplo direito à defesa, bens todos confiscados, não é só o que roubou, é tudo, amplo direito à defesa, põe o cara. E deputado e senador, como tem muito,
Tem muito. 513, não precisa nem chamar o suplente. Enquanto não for investigado, fica assim. E nesse interregno, nesse período, a gente passa uma emenda constitucional, é senador envolvido, deputado, para baixar. Eu tenho certeza que não vai dar problema. São 531 deputados já. Eu acredito que no Brasil tem que ser um deputado por 1 milhão de habitantes, mais 4 deputados para os brasileiros no exterior. 204 deputados. Não vai dar 204, porque tem estado, por exemplo, Acre não tem 1 milhão, então um deputado, porque 800, tem 900 mil habitantes, então põe um deputado para ele. Amapá tem 800 mil habitantes, um deputado para Amapá. Roraima tem 700 mil habitantes, um deputado para Roraima, está bem representado. Então você dá aquela arredondada para cima. Estamos aí falando aí talvez de 250 deputados. Está bem servido. Se de saída a gente afastar 50, 100 deputados com grandes indícios de envolvimento em corrupção, narco, crime organizado, etc. Entendeu? A gente depois passa emenda, reduz. Próxima eleição é 250 deputados, está bem representado. Senador, 2. A média de 2 por estado. Estado grande pode ter 3, estado pequeno, 1 senador, também está ótimo. Eu, particularmente, acho que o Amapá nem tem que ser estado. Amapá, quem não consegue ficar de pé e não tem 1 milhão de habitantes, você é superavitário? Não é. Tem 1 milhão de habitantes? Não é. Não tem a menor condição de ser estado. No Santo Amaro é maior e mais importante. Santo Amaro é um bairro de São Paulo, da cidade de São Paulo. Era uma cidade. Foi incorporada na cidade de São Paulo. Cara, meu Santo Amaro tem mais economia, gente, representatividade, legitimidade do que esses 3 estados. Vira território, ou vira área administrativa do estado adjacente. Assim como a gente tem quase 6 mil cidades no Brasil. Cidade pequenininha, que não consegue ficar de pé, vira distrito de outra. Acabou. Não precisa de câmara de vereadores, prefeito, motorista para prefeito, secretária para vereador, secretário, motoristas para vereadores. É uma estrutura gigantesca. Para quanto dá para reduzir a quantidade de cidades no Brasil? 3 mil, não está bom? 3 mil está bem representado. 3 mil. A proposta é essa. Ao mesmo tempo que eu acredito que nós deveríamos dar mas muita autonomia para as cidades e criar os condados. O que é o condado? São as regiões. Então, a região do Vale do Paraíba, isso é um condado. Nesse grupo de cidades, elas chegam a alguma conclusão ali, aqui é proibido vender cigarro. Aqui nessa região é proibido som alto. Aqui nessa região é proibido qualquer parada que haja pessoas com pouca roupa. Proibido. É proibido uma parada que tenha som alto. Eles chegam a uma conclusão no condado, como é nos Estados Unidos. Nesse condado a gente não quer isso, não quer aquilo, tem uma pena grave para pichação. Aqui nesse outro condado, que é mais modernex, a gente dá total liberdade para as pessoas exercerem a sua criatividade na parede dos outros, através do grafite. Para mim é pichação e chama-se vandalismo. Então, veja, dá muito mais autonomia para a cidade, para o condado e para o estado. O governo federal tem que encolher de uma forma vertiginosa e se transformar apenas num instrumento de representar o Brasil no exterior, defender o Brasil de agressões externas, controlar epidemias e ver se algum ente da federação, algum estado da federação, está completamente disfuncional. Então, tem um estado lá, o Maranhão, por exemplo, completamente faz uma intervenção, todo mundo envolvido e responsável, bens bloqueados e afastados da vida pública. Afastou, acabou, não pode mais ser candidato. Vai ser outra coisa, vai ser empresário, vai tocar sua vida. Provou que está inocente, faz outra coisa da vida. Você quebrou o Estado, cara. Teu Estado faliu completamente, está indigente. Bota administrador federal, arruma o Estado,
através de métricas, tudo bem, claro, governança. E esse Estado, mas o eleitor maranhense não pode... Não, o eleitor maranhense foi o responsável por transformar o Maranhão nesse Estado péssimo que a gente vê atualmente. Ele não é vítima, ele é parceiro no resultado do Maranhão. Ele não, se ele não quer, fica no buraco dele. A gente vai, porque o que acontece? Um Estado falido vai dar epidemia, começa a ter muita doença, entendeu? Autonomia total para os estados, municípios, para os condados e permitir o livre trânsito. Continuamos na Federação do Brasil. Então, você está lá no Maranhão e é conservador. É o que está acontecendo hoje no Nordeste, por exemplo. O Nordeste está piorando vertiginosamente, mas tem na Paraíba, que segurou um pouco, está um pouco melhor, a população está aumentando, o pessoal vai para a Paraíba. Lá é menos loucura, o pessoal para onde tem menos loucura. Menos loucura, as pessoas querem ir para onde... Uma parte das pessoas querem ir para onde não se faz sexo ao ar livre, não se defeca na calçada, não tem cracudo. Então, essa que é a dinâmica que a gente tem que buscar. Para mim, essa é a solução. Uma federalização de verdade do país. O brasileiro pode morar e fazer as suas escolhas aonde ele quiser dentro da federação, só que ele não pisa fora se ele for aprontar em outro distrito. O cara é todo modernex, quer ir para uma cidade, ou para um condado, ou para um estado conservador, vai lá e picha, vai para a cadeia, fica banido de voltar para o estado, não pode entrar no estado. Como é nos Estados Unidos, o cara lá pisou no estado, vai para a cadeia. Não precisa prender o cara, beleza. Você pode voltar para o teu estado, pisou aqui, você fica 1 ano preso. Porque eu pichei, porque você pichou 1 ano preso. Tá aqui, ó, vai embora do estado, vai fazer a sua arte no Rio de Janeiro, vai fazer a sua arte no Maranhão, vai fazer o que você quiser fora daqui. Não é apenas pichação. Música alta. Música alta. Tem muita coisa que pode ser feita. Tem lugar que pode escutar música alta, tem lugar que não pode. Escutou música alta, você, punição grave ou vai embora. Não pisa mais aqui. Pisou aqui, te pega, você vai para a cadeia. Aí a gente começa a arrumar o Brasil. Porque, de uma vez, pensar, olha, tem muitas pessoas que gostam da parada gay, senão não enchia tanto a Paulista. Esses caras têm que ir para algum lugar, ou ficar lá e a gente ir para outro lugar. Precisa buscar um equilíbrio onde todo mundo permaneça dentro do Brasil, mas onde todo mundo possa levar a vida de acordo com seus valores. Essa que é a ideia da federalização. Hoje não é um governo federal, hoje é um governo totalitário, centralizado, todas as decisões, planejamento central. O Exército brasileiro adora um planejamento central. Os comunistas adoram planejamento central. Nós somos os únicos propondo o oposto. Descentralize isso daí, meu. O governo federal é só para evitar loucura, combater crime organizado nacionalmente, grandes estruturas. Mas tem que ser uma estrutura pequena, federal, pequena. E fiscalizatória. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, essa dinâmica toda continua se perpetuando. Veja, 531 deputados, 81 senadores, 27 governadores, 27 vice-governadores. Cara, eu aposto que mais da metade é filho de político. Eu aposto que mais da metade é neto de político. É cara que o patrimônio da família veio do fato da pessoa ser pública, ser política. Está nesse jogo. Se você olhar, você começa a contar, você acha, às vezes não é pelo sobrenome, porque o cara tem filha, e o sobrenome não passa para a filha, para o neto. Mas você vai puxando o fio da meada, você chega, o Miguel Arraes é avô do atual prefeito de Recife, o Campos. É bisneto
neto, filho e ele é político. 4 gerações. E se não for 5? O exemplo máximo que eu te dou, é o Fernando Henrique. Fernando Henrique, o avô, bisavô dele, estava no golpe da República. Em 1889, ele era um dos militares positivistas, é uma família de generais. O Fernando Henrique é de uma família de generais. Inclusive, o pai dele, eu escutei coisas muito negativas. Ele era responsável por compras no Exército, pelas compras. Escutei coisas muito negativas a respeito do pai do Fernando Henrique. Então, a família toda de generais. O avô, bisavô dele estava no golpe da República, inclusive propôs fuzilar a família real toda. Se nós não quebramos a cultura familiar dessas famílias que têm uma cultura errada, como é que você quebra uma cultura familiar? Eu não acredito que passa geneticamente o mal dessa forma. Existem pessoas que têm uma índole muito má e, evidentemente, se tiver filho, vai passar uma parte do comportamento. Um cara muito estourado tem chance de ter um filho estourado. Mas veja, geneticamente falando, é 50% de chance. É 50%. Você passa 50% dos genes para os seus filhos. Para os netos, na média, pode ser que passe nada, pode ser que passe 50%, mas 25%. Para um bisneto, é 12,5%. Então não é genético, é cultural. Essa família se dá bem, se comportando mal. Ela não vai mudar o comportamento, é uma cultura que se perpetua na família, não é por causa da genética, é pelo impacto, ó, deu errado, não funcionou, muda, para de ser corrupto, para de ser safado, para de ser ladrão. Vocês quebraram, vocês se lascaram, arruma um emprego, levanta, começa de novo. Existem famílias de ladrão chinfrim, existe família de policial, existe família de agricultor, existe família de médico, o avô é médico, o pai é médico, o filho. O cara vai passando de geração em geração. Existe família de corrupto do centrão, que está explorando as nossas famílias há 6 gerações. Existe família de generais positivistas que estão explorando as nossas famílias há 5, 6 gerações. Então, a minha proposta é quebrar esse ciclo. Eu separei um vídeo muito interessante, é que ele está em inglês. Eu vou pedir para o Eric passar, que mostra exatamente esse impacto das culturas familiares. Passa o vídeo, por favor, Eric. 1870 was helping out in a prison. He found that 42 inmates all traced back to the same great-great-grandfather. So he had to figure out what happened. So he dove in and did a deep study. He found that it traced all the way back to a guy in New York named Max Jukes. He was a bum, a thug, and a womanizer. He had 11 kids with a bunch of different women and a crazy life. And his stats over the 5 generations are insane. 310 people died as paupers, 400 drunks, 190 prostitutes, 150 more criminals, and 7 murderers. But wait, it gets even crazier. Then he compared it to another family. Para aí. Então é o seguinte, ele pegou esse Max Jukes, eles pegaram uma prisão e viram que daquela prisão 42 tinham um grau de parentesco. Naquela prisão tinham 42 prisioneiros, né, condenados com algum grau de parentesco. Aí começou a ver, mas quem que é isso? Como uma família que daí foram voltar, tem esse Max Jukes, que teve 11 filhos. O que esse cara é? Ladrão, assassino, bandido, criminoso, batia em mulher. Cara, um horror. Aí pegaram, além desses 42 presos, aí falou lá, tem 100 prostitutas, 100 assassinos, 100 não sei o que lá, tal. Como é que um cara gerou tudo isso? Não foi por gene, é muito diluído. Eu vou chegar na conclusão. Evidentemente, ele era um carismático, era um líder, convencia as pessoas, ficavam em volta, ele passou a cultura. E ele se reproduzia com quem? Com mulheres que tinham a mesma pegada que ele. E os filhos dessa mulher com ele, dentro dessa cultura, foram perpetuando esse mal, porque para eles não foi ruim o bastante, pá, vamos mudar. Passa outro. Exact same time, his name was Jonathan Edwards, also had
almost a dozen kids. And he lived right near him. He was a teacher, and he was a pastor. And here is their next 5 generations. 13 college presidents, 65 college professors, 75 military leaders, 80 public servants, 60 authors, 60 doctors, 30 judges, 100 more pastors, 100 lawyers, 3 U.S. senators, and a U.S. vice president. Parents do not realize that the decisions that they make today have ripple effects for generations to come. It's more about what we leave in our kids than to them. Então, o que é? Daí ele compara um outro cara que morava no mesmo bairro, na mesma região, que chamava Jonathan, que era professor e pastor, e teve filhos, só que o perfil deixado é completamente diferente. Note, depois do neto, para o neto, geneticamente, já não tem tanto vínculo com o avô. Um bisneto, menos ainda. Um trisneto, menos ainda. Então, teve alguma coisa cultural, alguma coisa do meio que ele frequentava, com quem ele andava, a questão de referência. Quem é a sua referência? Eu olho para os meus avós, eu olho para o meu pai, para minha mãe. Quem são as suas primeiras referências? Você olha para trás e vê. Aí você tem que tomar uma decisão. São referências boas ou ruins? Olha, tem coisas boas e ruins. A minha família não é uma família doriana. É uma família no limite da funcionalidade. Tem alguns membros da minha família que, putz, melhor ele lá e eu cá. Os meus avós foram bons avós. Todos, alguns mais, outros menos. E quando não dá certo, que é o caso. Meu pai, o casamento da minha mãe não deu certo. Teve culpa, eu atribuo muito mais ao meu pai do que à minha mãe. Qual o problema? Muito mulherengo. Não quero replicar isso. Por quê? Porque o ser humano, ele busca a felicidade instintivamente. Ele sabe que nesse caminho, eu vejo, que a recompensa imediata do cara ser mulherengo, ser muito galinha, gera infelicidade ao redor, não é bom para o conjunto todo. Então, qual é a tua prioridade? Eu quero ter um ambiente familiar bom. Essa característica precisa ser erradicada. Alcoólatra, fumar cigarro, então você vai corrigindo coisas que geraram impacto negativo na sua família. Se você não percebe que essa pessoa falhou e gerou um legado de desgraça, esse comportamento é passado de bisavô para avô, para pai, para filho, para neto, para bisneto, se perpetua. Por quê? Porque você não desconstruiu, você não quebrou a referência imoral dessa pessoa. O Farol da Liberdade trata justamente disso, de criar essa referência moral. E aí você, como faroleiro, eu te pergunto, qual é o legado? Agora eu vou te perguntar, qual é o legado que você quer passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para alunos, para amigos? Você não tem filho, você tem pessoas que estão ao seu redor que você passa um legado, uma referência. Você vira a referência dessas pessoas. Eu falei dos meus avós, mas eu tinha uma outra referência que era o Max, um amigo do meu avô, que foi lutar na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Tal. Então, eu escutava, ele me contava a história dele, legal, bacana. Você tem as suas referências. Quem são as suas referências? Às vezes, você não tem referências físicas, você não teve a oportunidade de conversar olho no olho. Se você tem uma vida mais intelectual, as suas referências podem ser literárias. Tal pessoa é uma referência literária para mim. O Dom Casmurro é uma referência para mim negativa. O Quincas Borba, então, ou vamos pegar outro, o Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, é uma referência. Napoleão é uma referência. Positiva, negativa. Você constrói no seu imaginário um panorama. E você
no seu comportamento, no seu dia a dia, também é uma referência. Maior ou menor. Qual o legado que você quer passar para os outros? É disso que essa talvez seja a questão principal, porque não adianta querer mudar o Brasil se você não mudar a sua sala, a sua casa. Começa na sua sala, começa em você. Quem é você? Qual o seu legado? Qual a sua imagem? Quais são as suas referências? No que você pode melhorar? Todos nós temos defeitos e qualidades. Acabei de voltar do shopping e eu, com a minha gulodice, quebrei o meu jejum comendo um monte de porcaria. Não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Fiz bobagem. Fiz bobagem. É um crime gravíssimo? Não. Mas agora não estou feliz com o meu comportamento de glutão. Perfeito? Todos nós fazemos bobagem. Um erro, essa que é a beleza do Novo Testamento. A partir do momento que você se arrepende e fala, não repetirei o erro. Óbvio que eventualmente você pode repetir, mas você sabe que está errado, e isso já diminui a predisposição de você cometer erros. A partir de amanhã, seja uma versão melhor de você mesmo. E depois, melhora mais um passo, e outro, e outro, e outro, e outro. Voltando para a questão nacional. Nós temos no Brasil, eu não sei exatamente quantas famílias que estão aí no centrão, no topo, mas a gente teve vários exemplos. Vamos pegar o Coronel Cid, bisneto, neto, filho de generais. Chorou porque ele agora vai ser o primeiro da família dele que não chegará ao generalato. Será que foi positivo para as nossas famílias, ter generais como o da família Cid? Acho que não. Acho que não. Era melhor não ter. Era melhor, na minha opinião, melhor não ter. Será que você pega famílias que estão se perpetuando aí no poder, gerações e gerações, será que elas são positivas ou nós deveríamos colocar limites de tempo? Você não pode ser político profissional a vida toda. Político é no máximo 10 anos, 2 mandatos, deputado, senador, ou põe 4 mandatos. Depois você vai para casa, mano. Acabou. Não pode ser político a vida inteira. 4 mandatos, 5 mandatos, não põe um limite. O seu filho não pode ser. Mas o filho não pode pagar pelo erro do pai, tá bom. A gente precisa quebrar essa perspectiva de famílias cujo ofício familiar é política e explorar as nossas. Tem que mudar. Uma das coisas pode ser colocar limite. E a outra é tirar o patrimônio deles. Porque a hora que tirar o patrimônio deles, fala, não valeu a pena, tem que mudar. A realidade bate a porta. Vai funcionar com todo mundo? Não, com todo mundo não. Mas mais da metade se liga. Quando perde tudo, perdeu tudo. Chegou em casa, não tem grana para pagar a conta de luz. Falou, eu fiz alguma bobagem. Precisa mudar. A partir de amanhã a gente começa... Ou o filho vai falar, não, meu pai fez muita bobagem, só trouxe infelicidade para minha família, na minha casa a corrupção não entra. É isso. Eu podia mostrar, talvez, agora uma manifestação ali que foi organizada hoje no Paulista por mais uma família que está já na segunda geração de políticos, né? O avô arrancava dente com alicate pelo interior de São Paulo, o pai virou presidente, agora vive como bilionário, já vive como bilionário, família Bolsonaro já vive como bilionário, e os filhos já se sentem os príncipes do bolsonarismo. Põe aí a manifestação para ver uma curiosidade. Abraão, primeiro eu vou colocar um antes e depois aqui, cara. Aliás, a última, a penúltima e essa última, né? Porque, cara, de fato, desembarcou muita gente nessa última leva aí, né? Que chamou o cara para ser vice dele. Então tem uma do lado da outra aqui, num vídeo bem curtinho, tá? Põe aí. Dá uma olhada. Porque o Flávio Dino, então o ministro da Justiça, sumiu.
com as fitas. Dessa vez não chegou nem no MASP, cara, tá vendo? Se o A golpe de hoje, mostra as fitas. ali no MASP já estava vazia. A primeira. E estava já no discurso do Bolsonaro e do Silas, não é que foi antes deles começarem a falar. Rapaz, o cara tem que ser muito Essa é 6 de abril, né? para falar uma asneira dessa. Que, pô, foi aquela que ele concentrou todo mundo. Mandou todo mundo vir para cá. Sim, essa que deu umas 50 mil, foi quanto? 30 mil ou 50 mil? Não sei quanto é que foi. Nessa daí é um quarteirão só, hein? Não, a de hoje... A de hoje é só um quarteirão. Eu vi um pessoal falando de 12 mil, 15 mil, tá? A de hoje, que é bastante gente. 15 mil é bastante gente para eleger quem? O quê? Então, mas, ó, chegou no MASP ali, cara, já tinha... Acabou, é um quarteirão. E, Abraão, pela primeira vez, cara, teve um grupo que foi lá, até de forma meio ostensiva, né? Foi hostilizar o pessoal do bolsonarismo. Mas isso eu ia comentar, que é sintomático, porque, veja, a polícia do estado de São Paulo está na mão do Tarcísio. O Tarcísio estava em cima do caminhão. Como é que ele deixou? Como a polícia do estado de São Paulo deixou entrar um monte de skatista, tudo combinado, vestido inclusive de preto, eles estavam, e hostilizar e ameaçar o pessoal ali? Na manifestação, para quem foi, né? Para quem já foi, tem várias barreiras, cara. Várias barreiras da polícia, isso aí. Passa policial, depois passa outro grupo e tem um monte de policial verificando, tem um monte. Como é que a polícia deixou passar essa turma para ir lá hostilizar os bolsonaristas que estavam lá? Então. Será que o Tarcísio, querendo sabotar o Bolsonaro, enfraquecer ainda mais o Bolsonaro? Será? Eles acreditam que eles ganharão o Centrão. Eles falam, quem é eles? Eles. É o Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira, Kassab, Temer. Eles ganharão porque o Lula está morto. Então, se botar qualquer nome ali, leva. E dá uma lambada dessa, veja, começou a hostilizar. Os velhinhos que foram zoados pelos skatistas, uma parte não volta. Você está no grupo mega perdedor, cara. Mega perdedor. Os caras foram lá, zoaram com você. Mostra aí o vídeo eles batendo lá na faixa do Eduardo Bolsonaro, cara. Vou colocar aqui. O negócio aqui ficou louco, gente. Tem uma faixa ali, é um desenho do Eduardo, né? Aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, daí de casa. Aí os skatistas chegando, ó. A esquerda, ela é terrível, velho. E o Tarcísio já vai mandar a polícia pra cá. Olha lá. O pessoal acha que o Tarcísio vai mandar a polícia pra lá. Esse pessoal já passou. E os generais vão prender o STF. O Tarcísio vai proteger eles e os generais prenderão o STF. O cabo e o soldado, né? Vão fechar o STF. Para chegar ali, eles já passaram pela polícia, meu amigo. Isso que o pessoal não entende. Ó. Deixaram chegar lá, cara. Isso que eu vi. Me chamou, de tudo, o que mais me chamou a atenção é a polícia ter deixado entrar esse grupo, porque visivelmente era fácil de identificar. Ó, esses caras aqui, bater o olho, tem que separar, cara. Não pode ir para lá. Não tem que deixar ir lá. Era só bloquear, pedir identificação e tal. Não era para deixar passar. Por que o Tarcísio deixou esse pessoal passar para zoar com esses coitados? Porque é coitado, dá para ver que é coitado. É um pessoal coitado, cara, coitado. Coitado que faz mal, né? Eles fazem mal. Não há mais
As mesmas pessoas que estavam na Paulista, eu fui a muitas manifestações na Paulista. O extrato intelectual, a forma de falar, não é desses 2, 3 aí que estão aí. Esses 2, 3 aí você vê, basicamente esse daí é evangélico. Eu vi o lado dele. Tem uma tiazinha rezando aqui, tá vendo? Ela ajoelhou, começou a orar para as pessoas irem Mudou embora. Mudou muito o perfil das pessoas. Mudou muito. Sobrou 12 mil pessoas, cara. A Michelle mesmo não foi. Acho que a Michelle hoje ela não foi, cara. Então, veja, mesmo assim, 12 mil pessoas, a polícia não poderia ter deixado. Porque a polícia pode ser uma falha, mas não é uma barreira. Como o Eric falou, são várias barreiras. Enquanto você vai andando, tem aquelas cercas que eles fazem de metal e vão tirando, vão separando para evitar o quê? Uma briga ali, né? É que como só tem coitado hoje na manifestação do Bolsonaro, só deve ter coitado e assessor parlamentar, né? Os assessores parlamentares todos têm que ir, todos do PL, todos do PP, todos têm que estar lá, eles, familiares, e depois esses coitadinhos ainda, meu. Fica difícil. Então. Fica difícil, hein? Fica difícil. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos para as perguntas? Não, calma que eu trouxe um vídeo quente aqui. Então põe o seu vídeo quente. Inclusive o açougueiro, ele até fez a pergunta aqui, ó. Eduardo Leite seria esse candidato de ruptura que o sistema irá oferecer na eleição ano que vem, já que ele foi para o partido do Kassab? Não. Mas calma, antes de você responder, deixa o patrão falar. Nós temos 2 pré-candidatos, o governador Ratinho Júnior e o governador Eduardo Leite. E o Tarcísio, continua a mesma avaliação, presidente? O senhor acha que o papel dele em 2030? Todos sabem que o governador Tarcísio, se em algum momento resolver ser candidato a presidente, nós vamos apoiá-lo. Mas hoje é o Ratinho Júnior e hoje nós temos 2 candidatos, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Esse vídeo é de ontem, tá? Tá fazendo bem, porque ele tem que colocar os 2 nomes em evidência. O Eduardo Leite e o Ratinho não podem ser candidatos novamente. Eles são candidatos naturais ao Senado. E precisa estar em evidência. Você precisa manter a pessoa no imaginário do eleitor. Está fazendo bem. O cara está fazendo bem. Está fazendo mal, mas está fazendo mal de forma eficiente, né? O Kassab está sempre fazendo mal, mas o Kassab é um cara inteligente. Essa daí ele fez da forma eficiente. E o Tarcísio, evidentemente, chegou lá, no Ratinho pode ir, pode ser que emplaque. O que eu escuto, acho que o Leite não tem a menor chance. É tucano, histórico, esquerdinha, tal. Saiu do PSDB, foi para o PSD do Kassab. Não tem a menor chance, eu acho. Menor chance. O Ratinho teria. O problema são sinalizações muito ruins que vêm da tríplice fronteira envolvendo o nome do governador Ratinho. Pode ser. Acredito que está mais pro Tarcísio. Seu nome. Agora, se o câmbio não degringolar, for para 6, 6,5, a economia não está. As pessoas têm algum emprego, têm alguma renda. E se a comida não ficar cara, e você botar um candidato que não tem apio, beleza, eu vou votar no Lula, eu vou votar no Tarcísio. Para o pessoal que ganha mais de 2 salários mínimos, daqui até a eleição, eles vão mostrar que o Tarcísio é do centrão. Eles mostrarão. Quem mostrará? O PT vai. É fácil de mostrar que o Tarcísio é um cara do centrão. Pô. Eles mostrarão que o Tarcísio é um cara do centrão. Eles mostrarão coisas que o Tarcísio faz que não é legal. É que ainda não está definido totalmente que ele é o candidato. E em São Paulo ele está dividindo. Existe carne ainda no estado de São Paulo para ele entregar um bistecão gorduroso, gostoso, saboroso, como o Lula gosta, aquela picanha com gordurinha para molhar na farinha. Ele ainda consegue entregar essa picanha
no estado de São Paulo para o PT. Por isso que o PT, quietinho. A hora que ele sair candidato mesmo, traz um monte de coisa aí do Super Tatá. Fácil, não é difícil. E se a economia não estiver realmente má, ele pode ganhar e terminar que nem a Dilma. Não sei, tem muito chão para andar, mas não está morto. O Lula não está fora do jogo como está sendo alardeado. Eu volto a insistir. Nós não temos contato. Nós aqui do Farol da Liberdade, nós aqui no dia a dia, quando você sai de casa, pega o ônibus, pega o trem, vai ao trabalho, volta, passa por prédio, faxineiro, cobrador, motorista, trabalho, cliente, você não tem contato com as pessoas que ganham até um salário mínimo de renda familiar. Você não tem contato com esse tipo de pessoa. Todo mundo que você convive durante o seu dia tem pelo menos mais de um salário mínimo de renda familiar. Contínua. Não, fiquei desempregado, tive que pegar aqui com o irmão uma grana para comprar, fazer as compras. Isso acontece. Estou falando assim, renda familiar estrutural. Você não tem contato com esse primeiro 20% extremamente miserável. É o cara que não pega ônibus, ele não tem renda para pegar ônibus. Você não tem contato, você tem pouco contato com a segunda camada, é o cara muito pobre, muito pobre. Renda familiar de 1 a 2 salários mínimos estrutural. 1 a 2 pessoas que trazem para casa R$2.000 por mês para sustentar a casa. É uma pessoa que está no limite. Se o Lula conseguir manter a taxa de câmbio nesse patamar, o preço da comida não sobe. Continua injetando. Se dobrar o Bolsa Família, ele está no jogo, não está fora, não. Botam um cara chato para discursar e propor nada. Propor o que nós vamos combater a corrupção do... Não tem nada para mostrar, cara. Não empolga ninguém. Tá aí, 12 mil pessoas na Paulista. Tá bom? Beleza. Abraão, antes da gente ir para as perguntas, só um recado aqui. Pessoal, a gente tem esse grupo do Zap, tá vendo? Onde a gente organiza tudo aqui do Farol. E agora a gente está começando a criar grupos de ações nas ruas, tá bom? Então, pessoal da comunicação, olha aí, Abraão. Muito legal, eu vi esse material, muito legal. A gente vai começar agora. Você, né, que é algum líder comunitário que está aqui no Farol, que veio para cá, né? Então, toda live, a gente, líder comunitário, professor, universitário, né? Até escoteiros ali, entrem no grupo do WhatsApp e aí depois eu vou postar os grupos regionais ali. Aí nos grupos regionais, chamem o responsável, o administrador do seu grupo, porque aí a gente vai começar a fazer ações do Farol nas ruas, né? Nos estados, nas regiões, né? Começar essa convocação aí. Então é um grupo novo, uma frente nova que a gente está abrindo, né? E é muito importante a participação de todos vocês. Mais algum recado, Abraão, antes da gente ir para as perguntas? Não, vamos para as perguntas. Então, beleza. Deixa eu tirar aqui e aí vamos para as perguntas.